This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é, de novo, um mini episódio. Porque a gente teve uns problemas técnicos aí, a Jéssica ficou sem computador, então a gente não conseguiu gravar. A Fabi está trabalhando igual louca, mas logo ela volta. Então era só isso mesmo, semana que vem a Jéssica já vai estar com o notebook de volta e aí a gente vai gravar o episódio grandão pra vocês. Então, peço desculpas aí pela bagunça. Estamos tentando, gente. E um outro aviso aí em relação ao episódio é que eu sei que muita gente não gosta de ouvir esse tipo de episódio, então eu prefiro avisar antes, que tem morte de criança, tá? Então, se você não se sente confortável, pode pular este episódio para o próximo. Então, bora lá para o caso de hoje. O David e a Kim Crespi, eles se conheceram quando eles eram estudantes na California State University. A Kim lembrou que viu o David pela primeira vez no sindicato estudantil durante o semestre de juramento para a fraternidade de contabilidade, né? E os dois se aproximaram e se tornaram bons amigos. Ela imediatamente percebeu que o David era muito engraçado, ele era um cara inteligente e ele era muito bacana. Então ela sempre quis estar no grupo dele durante as tarefas e adorava estudar com ele. O David se formou em 83 com notas altas e honras, né, no exame de contador público certificado e no exame de auditor interno certificado. Então ele era um aluno muito dedicado e tinha uma grande intuição para a matemática. Um ano após a formatura da faculdade, o David se casou com a namorada dele da época da faculdade, que não era essa Kim, mas também se chamava Kimberly. Era outra Kim. Então, ele começou a carreira na contabilidade, primeiro trabalhando como contador público, depois como auditor, antes de deixar a contabilidade pública para trabalhar no setor bancário. Apesar de ainda jovem, o David conquistou o cargo de diretor financeiro do banco, em Sacramento, e ele e a Kimberly tiveram 2 filhos, a Jessica e o Dylan. A primeira esposa do David morreu de câncer, e a Kim, né, que era aquela amiga próxima da faculdade, eles acabaram se reaproximando, começaram um relacionamento, e aí ela adotou esses 2 filhos mais velhos, né, a Jessica e o Dylan. 2 anos depois que eles se casaram, eles tiveram mais um filho chamado Joshua David, e 4 anos depois tiveram as meninas gêmeas Samantha e Tessara. Eles moravam numa bela casa que a Kim cuidava e trabalhava como dona de casa, e o David ganhava muito bem porque ele era vice-presidente sênior do banco Wachovia. Então, na sexta-feira, 20 de janeiro de 2006, as gêmeas estavam em casa, né, a Tess e a Sammy, como era um apelido delas, porque elas estavam resfriadas, então elas ficaram com os pais. Eles estavam morando em Charlotte, na Carolina do Norte, com o David, a Kim, a Jessica, o Dylan e o Joshua.
O David tinha tirado vários dias de folga do trabalho por causa da depressão que ele sofria há alguns anos. Então, uma semana antes, ele tinha começado a tomar Prozac, na esperança que isso ajudasse. E às 11h30 da manhã, a mãe do David ligou para ver como ele estava. Ela sabia que ele estava lutando contra a depressão e sempre ligava para saber se tinha algo que pudesse fazer para ajudar. Então, eles conversaram por cerca de 15 minutos e o David disse para ela que estava tudo bem. Por volta das 12h15, né, meio de 15, a Kim saiu de casa para ir ao cabeleireiro. E quando ela saiu, as meninas estavam comendo purê de batata com molho. E aí, depois que ela saiu, as meninas queriam brincar com o pai. E era algo que eles sempre faziam, né? O David brincava muito com as crianças. Ele adorava brincar com os filhos. Às vezes, as meninas se vestiam como princesas da Disney e assistiam filmes da Disney e ficavam cantando. Naquele dia, elas queriam brincar de esconde-esconde. E aí, enquanto as meninas se escondiam, o David disse mais tarde aos investigadores que estavam ouvindo vozes. Essas vozes, segundo ele, lhe diziam que não tinha futuro, que tudo estava arruinado, que ele deveria matá-las. Ele pensava nas meninas que sofriam de depressão e ele começou a acreditar que era por isso que elas voltavam da escola, que ele começou a achar que elas também estavam sofrendo com depressão, né, assim como ele. Então, o David diz que não foi a primeira vez que ele teve esses pensamentos sobre machucar a família, mas ele nunca acreditou que ele ia agir de acordo com esses impulsos, né. Então, quando as meninas foram procurar seus esconderijos, o David foi até a cozinha e pegou 2 facas. Ele encontrou a Samantha primeiro, ela estava escondida na cozinha e ele a esfaqueou 18 vezes no peito, nas costas e na cabeça. A Tessara tentou fugir e se escondeu em um closet no quarto principal e o David encontrou ela e também a esfaqueou 14 vezes. O David conta que na cabeça dele, ele estava cumprindo uma tarefa que ele tinha que fazer. Ele comenta que ele não via nem sentia nada, que ele estava no modo automático e não tinha nenhuma conexão com o fato de as meninas serem suas filhas. Então, depois de ter assassinado as 2 crianças, ele tirou as roupas que estavam cheias de sangue e ligou pro 911, né, que é o serviço de emergência dos Estados Unidos. E aqui eu vou ler alguns trechos, né, da ligação para vocês. O David ligou e falou: "Acabei de matar minhas 2 filhas." E o atendente respondeu: "Você o quê?" "Acabei de matar minhas 2 filhas." "Senhor, diga-me o que aconteceu." "Como? Quero dizer, o que está acontecendo agora?" "Eu simplesmente surtei." "Você está tomando medicação?" "Sim, antidepressivos." "Continue falando comigo porque você parece um pouco cansado e tal, e estamos nos perguntando se você talvez tenha tomado muitos remédios." "Não, isso é real." "Elas estão respirando agora?" "Não." "O que você fez com elas?" "Eu as esfaqueei." "Ok, quantas vezes você as esfaqueou?" "Não sei." "E você tem certeza que elas faleceram?" Sim, elas estão mortas." "Senhor, você brigou com a sua esposa? Foi isso que aconteceu?" "Não." "Não? Você simplesmente não aguentava mais?" "Sim." A voz do David estava calma durante toda a ligação, quase sem emoção. A polícia chegou rapidamente ao local e encontrou o David sentado na frente da casa. Ele foi preso sem problemas, né, em flagrante. E dentro da casa eles encontraram a Sammy deitada na cozinha, perto da geladeira, coberta de sangue. No andar de cima eles encontraram a Tess. E mais tarde, quando questionado por que ele matou ambas as meninas, o David disse que, sendo pai de gêmeas, elas sempre faziam as coisas juntas e mesmo na morte ele não conseguia mostrar favoritismo. À 1h20 da tarde, quando a Kim voltou para casa, ela percebeu que tinha muita comoção e atividade, né? Polícia e muita gente reunida lá naquela área. Tinha pessoas na rua, alguns dos seus amigos estavam do lado de fora e ela tinha carros de polícia por toda parte. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, deve ter imaginado que foi algum acidente, né, alguma coisa assim, porque ninguém imagina a situação, a pior que seja, né. E aí, ao se aproximar da casa, um policial pediu que ela saísse do carro. Ele precisava contar algo a ela. Ele contou que as suas gêmeas, a Tessara e a Samantha, foram assassinadas. E enquanto a Kim tentava entender,
essas palavras, né, o que o policial recém tinha dito, foi que ele também falou quem que tinha matado as crianças. E disse que foi o David. Há quem disse que foi o dia mais sombrio da vida dela. E isso principalmente porque o David nunca tinha sido violento antes. Ele era um pai amoroso, um vizinho querido. Ele era um colega de trabalho, um marido dedicado. Não tinha sinais de que ele estava prestes a assassinar suas filhas naquele dia. E aí, quando o David matou as 2 meninas, ele estava tomando remédios, né? Como eu comentei, ele sofria de depressão há mais de 20 anos. E ele nunca tinha conseguido controlar totalmente ou encontrar o medicamento certo para controlar essa depressão. Isso porque ele tinha episódios de depressão profunda. E aí ele tomava medicamentos e muitos desses medicamentos não deixavam ele dormir. Então ele tinha muita insônia. E ele tinha... às vezes a depressão, você tem momentos em que você não está depressivo, né? Que chamam de mania, que é que você fica feliz, você está bem. E aí ele parava de tomar esses remédios, né? E voltava a ter episódios depressivos. Então, ele tinha dias bons, ele tinha muitos dias bons, mas ele também tinha muitos dias ruins, que ele estava extremamente depressivo. E a Kim sabia disso, né? Ela tentava ajudá-la, mas ela não tinha ideia de quão sombrio estavam esses pensamentos na cabeça dele durante esses tempos de depressão profunda. Então, o David falou pra polícia que ele já tinha pensado em matar os filhos, matar a esposa, e ele acreditava que ele estava prestes a perder o emprego. Ele estava com medo de perder o bônus anual, e esse era um medo infundado, porque ele realmente não estava prestes a perder o emprego. Na verdade, ele estava na fila para receber o maior bônus que ele já tinha recebido. Então, quando as meninas pediram para brincar de esconde-esconde naquele dia, ele interpretou como um sinal. E ele disse que simplesmente me ocorreu. Não há futuro, não há nada, e é assim que tudo está alinhado para que elas morram. Poucas semanas antes daquele dia de janeiro, o David começou a tomar o Prozac, né? Ele estava tomando outra medicação antes, e aí ele mudou pro Prozac. E ele também já tinha tomado Ambien, Trazodone, Lunesta, e a Kim, né, a esposa dele, acredita que com o resultado daquele coquetel de medicamentos, ele teve um surto psicótico. Então, nos dias que antecederam aquele dia, o David não conseguia dormir. Como eu tinha comentado, ele tinha muitos episódios de insônia. E apenas um dia antes dos assassinatos, a Kim foi com ele consultar um conselheiro, né? E ela disse pra ele, pra essa pessoa, né, que ele está me assustando e se levanta no meio da noite e anda de um lado pro outro. O David se declarou culpado das acusações de assassinato em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. E ele foi diagnosticado com transtorno bipolar na prisão. E ele, depois de ser preso, ele foi transferido para uma prisão psiquiátrica, né? Onde ele tá recebendo o tratamento, acredito que até hoje, né? Mas o mais curioso dessa história é que realmente a Kim, a esposa dele, mãe das meninas que ele assassinou, ela até hoje, ela visita ele a cada 15 dias. Ela faz campanhas para que ele seja libertado da prisão, porque ela acredita que foram os remédios, que ele não teria feito nada disso se não fosse a influência desse surto psicótico causado pelos remédios que ele estava tomando, né? E aí, muitos profissionais... Esse caso é bem... muita gente acredita, né, que seja essa a causa, mas muitos outros profissionais também dizem que não, né? Que o cara realmente é um aniquilador de família e foi muita sorte ele não ter matado todos, né? Como alguns outros casos que a gente já viu aqui no podcast. Então, eu também não sei. Eu fiquei bem dividida, assim, com esse caso. Eu achei muito estranho. Eu acho que ele realmente não estava em perfeitas faculdades mentais, como dizem, né? Ele não era ele mesmo quando ele fez isso. Eu acho que realmente ele teve ali um surto psicótico. Se foi ou não resultado dos remédios, aí eu já não sei, né? Mas é um caso aí bem, bem triste, né? E até hoje a Kim, ela está do lado do David. Mesmo que muitas pessoas achem isso absurdo. Quem é a gente pra julgar, né? Mas é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Pode mandar suas histórias, suas creepypastas, seus medinhos para o milmedinhos@gmail.com.
E você pode também nos apoiar, que a gente está aí precisando mais do que nunca. Porque, pra quem não sabe, né? A gente tinha aí o contrato com o Spotify, que foi encerrado. Então, agora o podcast só funciona com o apoio financeiro de vocês que financiam isso aqui. Então, se você quiser nos ajudar a manter o podcast no ar e trazer sempre um conteúdo cada vez melhor, é só entrar lá no nosso site, milcrimes.com.br, que você tem ali os sites que você pode nos apoiar financeiramente. E você também, escutando pelo Orelo, você nos ajuda aí, porque eles também pagam por play, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Beijos e até semana que vem.